Gente, tudo bem? Voltamos para mais uma aula gravada, mais um conteúdo novo que nós vamos estudar. Precisamos prestar bastante atenção. E aí, oitavos anos, como estão? Oitavo A, B, C, estão bem? Olha, eu estou gostando de ver, vocês estão muito responsáveis, né, com as atividades, especialmente as atividades de língua portuguesa. Estou bem feliz com essa responsabilidade. É assim que tem que ser, viu? Lembrando, nós não estamos em férias, nós estamos estudando. O ano letivo continua, tá? Então é necessário que tenhamos bastante responsabilidade. Eu venho tocando nisso sempre. Nesse momento de isolamento, de pandemia, de tudo isso, a gente precisa de muita responsabilidade, principalmente em relação aos estudos, certo? E o assunto de hoje, que eu trouxe para vocês, trata-se de um assunto que eu gosto muito, né? E esse assunto, esse conteúdo, ele vai ser dividido. Eu ainda não decidi se eu vou dividi-lo em duas partes ou em três partes. E aí vocês vão saber o porquê dessa divisão lá na frente, ok? Então, o assunto que nós trabalharemos nessa aula de hoje diz respeito a figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem, parte um. E aí, ao lado, vocês têm alguns exemplos de figuras de linguagem, né? A ironia, a metáfora, a comparação, né? O pleonasmo, enfim, a gente vai ver cada uma dessas figuras separadamente. Professora, mas o que é figura de linguagem? Gente, é uma maneira de usar a linguagem, uma maneira de brincar com a linguagem, uma maneira de criar, de ousar com a linguagem. Tá? Vocês vão ver que não é nada difícil, que a gente faz isso. Mesmo sem perceber, a gente acaba usando diariamente várias figuras de linguagem. Tá? Não só em textos, em redações escolares, em atividades escolares, mas também no nosso dia a dia. Ok? E aí, pegaram papel, pegaram caneta? As anotações? Anotem, deem uma pausa no vídeo e anotem aquilo que vocês acharem interessante, que sabem, né, que o professor vai tocar naquele assunto mais na frente, vai cobrar uma possível atividade mais na frente sobre aquele ponto. Então, façam as anotações de vocês. Eu gosto muito quando vocês anotam. E mandem para mim lá no WhatsApp fotos, eu vou adorar vê-los, tá? Então, vamos lá. Figuras de linguagem, parte um. Mas o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem, gente, são recursos da língua, né? Aqui os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Então, são recursos que a língua disponibiliza e os autores, né, os escritores, eles aproveitam desses recursos para tornar a linguagem mais rica, mais expressiva, tá? Muito mais rica. Mas o que essas figuras de linguagem elas trazem para a gente? O que elas mostram para a gente? Primeiramente, a sensibilidade de quem escreve, né? Aquele escritor que usa das figuras de linguagem em seus textos, ele mostra uma sensibilidade muito grande, certo? Exprime também o pensamento de modo original e criativo. É uma forma original e criativa de brincar com a linguagem, tá? É uma forma original e criativa de brincar com os recursos linguísticos, os recursos da língua. Explora o sentido não literal das palavras. Então, as palavras, elas não são tomadas no seu sentido literal, no seu sentido denotativo, no seu sentido de dicionário, digamos assim, para ficar mais fácil, né? Elas são tomadas no seu sentido não literal, né? Uma palavra está aqui colocada, mas ela vai querer dizer uma outra coisa, tá? Vocês vão ver isso lá na frente, não precisam se preocupar. Realçam sonoridade das palavras e das frases, o som que as palavras e as frases têm. As figuras de linguagem, elas têm esse poder de deixar esse som mais claro, de deixar esse som mais audível, tá? Organizam orações e deixam um pouquinho de lado a estrutura da gramática padrão. As figuras de linguagem, algumas figuras, elas brincam com as orações, né? Com as frases.
certo? E tudo isso, por quê? Porque o autor que utiliza de figuras de linguagem, ele quer destacar determinados elementos dentro das orações, dentro das frases. E é por isso ele usa esse jogo, essa brincadeira com as orações, não utilizando aquele sentido gramaticalmente correto, padrão, tá certo? A gente vai ver isso com mais calma. Aí ao lado, vocês têm um anúncio publicitário, como vocês podem perceber, né? É um hambúrguer bem grande, né? E olha a chamada desse anúncio, olha o título desse anúncio: enorme, imenso, colossal. Você já sabe o tamanho, venha descobrir o sabor. Então, quando o criador desse anúncio, né, utiliza adjetivos como enorme, imenso, colossal, que é uma coisa enorme, já é uma coisa grande. Uma coisa imensa vai além de enorme, né? Vai além de grande, já é imenso. E uma coisa colossal é uma coisa absurdamente grande, né? Então ele brinca com esses três adjetivos para descrever esse hambúrguer, né? Esse sanduíche. É um sanduíche que é enorme, imenso, colossal. E por que ele utiliza essas palavras? Para fazer com que você aí de casa compre esse hambúrguer, né? Para fazer com que você adquira esse produto. Tá certo? Então, essa é a brincadeira que muitos autores fazem ao utilizar as figuras de linguagem, né? Muitas vezes para convencer, no caso dessa propaganda e desse anúncio publicitário, convencer você a adquirir esse produto, convencer você de que você precisa adquirir esse produto, porque ele é enorme, ele é imenso, ele é colossal, ele é maravilhoso. E agora que você já sabe o tamanho, que é um tamanho colossal, é necessário que você descubra o sabor, né? E certamente você não vai se arrepender. Então, é isso que esse anúncio publicitário passa para a gente. Então, o autor aí, ele brinca, né? O publicitário, ele brinca com os adjetivos, né? Ele torna os adjetivos, juntamente o texto verbal com o texto não verbal, uma brincadeira rica, né? Uma brincadeira expressiva. Seguindo. Para entendermos o uso das figuras de linguagem, gente, o que a gente precisa fazer? A gente, primeiramente, precisa revisar dois conceitos importantíssimos, que são os conceitos de denotação e conotação. A gente já trabalhou isso, então vai ser apenas revisão, né? Sentido denotativo e sentido conotativo. Mas exatamente o que é isso, professora? Olha, eu já ensinei isso para vocês. Não quero ninguém com cara de estranhamento, não. Denotação, gente, é quando a palavra ela está no seu sentido literal, usual, aquele sentido chamado sentido de dicionário. A palavra ela tem uma interpretação, é aquela interpretação real, literal, aquela interpretação que não te dá possibilidades de duas, três, quatro, cinco interpretações, não. Aquela palavra é aquilo ali, ok? Nessa tirinha aí, vocês têm Isaías, quebra um galho para mim? Olha a cara de Isaías. O amigo dele chegou, né, pedindo para que ele quebrasse um galho. Claro! Que bom, preciso que... O Isaías fez o quê? Pegou um galho de árvore, quebrou. Isso é denotação. Ele entendeu no sentido literal. Quebrar um galho, pegar um galho de árvore e quebrar ao meio, né? Ele entendeu esse pedido no sentido usual, no sentido literal, no sentido denotativo, real mesmo da frase. Ele não interpretou de nenhuma outra maneira. O colega pediu, o amigo pediu para que ele quebrasse um galho, ele foi lá e quebrou um galho, tá? Sentido literal da palavra. Ele usou as palavras no sentido literal. Não houve outra interpretação, ok? Vamos para mais dois exemplos. Já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Se vocês perceberem, a palavra chaves corresponde ao molho de chaves que está aí, né? Várias chaves. Então, chaves, substantivo que está no plural, né? Indica mais de uma chave. Enfim, então ele diz, já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Tem uma outra interpretação para isso? Não. É uma pessoa que contou, né? Que
perdeu as chaves do armário já 5 vezes. Não tem outra interpretação. Perdeu uma semana passada, perdeu duas a semana passada, perdeu outra essa semana, mais outra essa semana e outra hoje. 5 vezes a pessoa perde a chave do armário. Então, não tem uma interpretação diferente disso, certo? Nesse exemplo embaixo, né, do gato, ele diz o seguinte: o gato tem pintinhas pretas. Gente, eu tenho uma outra interpretação para essa frase? Eu não tenho. Se vocês olharem para o gatinho, ele tem pintinhas pretas, né? O gato aí é um animal mamífero, 4 patas, animal doméstico, que a gente conhece, muitas pessoas têm em casa. Então, não tem uma interpretação diferente. O gato é o gato mesmo e é um gato que tem pintinhas pretas, certo? Então, esse é o sentido denotativo, esse é o sentido real, esse é o sentido usual, esse é o sentido de dicionário. As palavras têm aquele significado ali e não me permite outra interpretação. Seguindo. Conotação. A gente viu denotação, agora a gente vai para a conotação. Mas o que seria a conotação? Gente, a conotação diz respeito ao sentido figurado. Aquele sentido que me permite várias interpretações, né? Me permite várias interpretações. Uma palavra pode significar, pode me dizer N coisas, tá? Ela pode me transmitir N ideias, N pensamentos, certo? Então, não é o sentido literal, é um sentido chamado sentido figurado, onde cada palavra, né, possibilita várias interpretações. E aí, ao lado, vocês têm: eu odeio essa moça aí, muito brava, né? Ela tá bem brava diante do espelho. Ela diz: eu odeio estes pneus. E aí segura-se na lateral da cintura, né? Gente, pneu. Que é o pneu que a gente conhece? O pneu de automóvel, de caminhão, de bicicleta, né? É o pneu. Aí ao lado, eu adoro esses pneus. O mosquito da dengue mostra realmente o pneu, certo? Esse é um objeto, né, de borracha que a gente usa nos carros, enfim. Só que essa moça, ela está dizendo que odeia os pneus que estão na cintura dela. E o que seriam esses pneus? São os pneus que estão ao lado de borracha, que a gente encontra nos carros? Não, são os pneus no sentido de gordura localizada, né? Que popularmente se chama de pneus, né? Então, esses pneus aí, eles não têm o sentido literal, o sentido denotativo. Esse pneu aí está sendo usado no sentido figurado, tá? Permite N interpretações, ok? Nesse caso aí, a interpretação que a gente consegue tirar, uma delas é pneu no sentido de gordura localizada, porque ela foi bem no não verbal dela, na imagem, ela mostra bem apertando o pneuzinho, tá? Já ao lado tem esse mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, e ele diz: eu adoro. Enquanto ela odeia, o mosquito adora. Por que o mosquito adora esse tipo de pneu, pneu de borracha, que a gente encontra que a gente utiliza nos automóveis? Porque ele sabe que pneu é uma grande casa de água parada para eles, né? O pneu, quando você não toma cuidado, acumula água parada. E o acúmulo de água parada é excelente para a proliferação dos ovos do mosquito da dengue, né? É por isso que ele adora, diferentemente da moça que odeia, porque no caso dela o pneu nada mais é do que a gordura localizada, certo? Conotação. Peguem aí essa imagem. A imagem diz assim: 10 chaves para ser feliz. Lembram das chaves anterior lá do exemplo? Vou até voltar para vocês. A chave, já é a 5ª vez que eu perco as chaves. A gente viu que chaves aí no sentido de objeto, né? De que o rapaz, a moça já perdeu 5 vezes. Ele vem contando que ele perde 5 vezes a chave do armário. Então, olha, molho de chaves, né? E não tem uma outra interpretação. Já
nesse caso aqui, quando o título diz 10 chaves para ser feliz, essas chaves aí não são aquelas chaves lá, aqueles objetos, não. A gente pode interpretar essas chaves aí como soluções para ser feliz, motivos para ser feliz, né? Então, chaves aí pode ser motivos para ser feliz. Então, 10 motivos para ser feliz. 10 soluções para ser feliz. Então, você perceba que a palavra chaves aí foi utilizada no sentido conotativo, no sentido figurado, tá certo? Não é no sentido real, no sentido denotativo, no sentido de dicionário. Não é não, é no sentido que conotativo, figurado. Tudo bem até aqui? Stephanie, compreendeu? Perfeito, vamos lá. Mais um outro exemplo para conotação. Esse garoto é um gato. Vocês se lembram do gato anterior, o gato de pintinhas pretas? O mamífero, né? 4 patas, que é um animal doméstico. Pois bem, nesse caso aqui, esse garoto é um gato. A gente não pode dizer que esse garoto aí é um animal de 4 patas e que é um animal doméstico. O gato aí não tem esse significado para a gente, né? O gato aí é no sentido de bonito, lindo. Esse garoto é bonito, esse garoto é lindo, né? Então, isso é muito comum, chamar uma pessoa de gato, de gata na nossa sociedade, né? Mostra que essa pessoa é realmente bonita, essa pessoa é realmente linda, né? Então, esse gato aí não está sendo usado no sentido denotativo, ele está sendo usado no sentido figurado, no sentido conotativo, certo? E aí, gente, eu trago para vocês a divisão das figuras de linguagem. Não se assustem, tá? Para a gente poder entrar agora nas figuras de linguagem propriamente dita. Lembra que eu disse para vocês? Vamos logo fazer a revisão de denotação e conotação para podermos entrar direto nas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas se dividem em 4 tipos. As de construção, sintaxe, palavras ou tropos, sonoras de pensamento, mas eu não quero que vocês fiquem nervosos, ansiosos. Ah, é muita coisa para a gente aprender. Não quero nada disso, tá? Não quero que ninguém decore nada, que decore essas expressões, figuras de construção, de tropos, de sonora, de pensamento. Não. Quero que vocês prestem atenção no que eu vou apresentar para vocês. Até porque, gente, eu não fiz uma divisão assim, como está aqui, certo? Eu estou colocando figuras misturadas. Então, não quero que vocês se prendam a essa divisão colorida que tem na tela, não, tá? Eu selecionei. Hoje a gente vai ver uma primeira parte, selecionei algumas figuras e não fiz essa divisão. Acho que não é interessante no momento, para o 8º ano, ver essa divisão por tropo, por pensamento, por som, enfim, ok? Então, vamos começar com a nossa primeira figura de linguagem. A figura de linguagem primeira escolhida foi a aliteração. Aliteração. Os nomes das figuras de linguagem, por vezes, vocês poderão achar complexos, estranhos, mas não se preocupem. Já já vocês se acostumam e vocês vão ver que, na realidade, quando a gente vai ver o que significa cada figura daquela, é tudo muito simples. É uma coisa que a gente já conhece, que a gente já está acostumado diariamente a utilizar, ok? Então, vamos para a primeira, aliteração. O que é aliteração? Gente, a aliteração consiste na repetição de sons de consoantes na oração ou no texto. É quando eu repito no início de cada palavra, ou então no meio das palavras, a mesma consoante, tá? É só isso. Repetição de sons consonantais, repetição de sons de consoantes na frase, na oração, no texto. E aí vocês têm uma tirinha do Cascão e do Cebolinha, e o Cebolinha diz: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Todo mundo conhece, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Prestem atenção. Qual é a consoante que está sendo repetida nesta fala de Cebolinha?
Qual? Muito bem, o R. Então, olha a presença da aliteração. Rato, R. Roeu, início R. Roupa, início R. Rei, R. E Roma, R. Né? Então, aí a gente tem a presença de uma aliteração. Repetição de sons consonantais no início da oração, no início do texto, né? Ou pode aparecer no meio também, tá certo? E aí Cascão diz: Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. Aí Cascão se decepciona, né? Porque o claro já mostra que ele não aprendeu a falar de jeito nenhum. Né? É falar como sem trocar o R pelo L, né? Que Cebolinha ele não consegue fazer isso, né? Então, olha como é fácil a aliteração. É quando tem a repetição de sons consonantais, de sons de consoantes. E nesse exemplo eu tenho a repetição da consoante R. Tudo bem? Seguindo. Vamos ver agora outros exemplos de aliteração em textos. Ao lado, vocês têm uma música, ao lado esquerdo, uma música de Marisa Monte e Carlinhos Brau. E diz o seguinte: a boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. Segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco, e secará o seu destino, seca. Então, assim, o que vocês percebem? Gente, se tiverem a oportunidade de ouvir essa música de Marisa Monte, coloca aí no YouTube depois de terminar essa aula. Essa música é lindíssima, é maravilhosa. O ritmo dela, a melodia dela é encantador, tá? São encantadores. Então, quem tiver a oportunidade de ouvir depois, é só colocar lá, quando terminar a aula, ok? Então, vamos lá. Na primeira música de Marisa e de Carlinhos Brau, o que vocês percebem? A repetição de duas consoantes. Quais são essas duas consoantes? O S e o C. Então, mais um exemplo de aliteração. Repetição de consoantes. Olha, e essa repetição não se dá apenas no início das palavras. Essa repetição se dá também dentro das palavras, ok? Um outro exemplo, aí é um trecho de uma música da tia Anastácia chamado Conto de Fraldas. Uma brincadeira com o conto de fadas, né? Aí, no caso é o conto de fraldas. E diz assim: penso que pena que seja pouco, só penso em pensamento, que pode me procurar de cá, de lá. Vale beijinho, beijinho, beijoca, o B da brincadeira, brinquedo, balbucia. Tim, tirim, tirim. Tim, tirim, my love lua da lenda longe me leva lá. Então, olha, vocês podem perceber que dentro desses versos aí, eu tenho a presença repetitiva de várias consoantes, né? A gente percebe essa repetição proposital das consoantes, né? No caso, a consoante P, na primeira estrofe, tá? Só relembrando, estrofe, conjunto de versos, né? Nesse caso aí são 3 estrofes, a primeira estrofe tem 3 versos, a segunda 2 e a terceira 2, tá? Então, na primeira estrofe eu tenho a presença repetitiva da consoante P, na segunda estrofe eu tenho a repetição da consoante B, certo? Na terceira estrofe, desculpa, eu tenho das consoantes T, das consoantes L, né? Das consoantes, enfim. Repetição de consoantes diz respeito à aliteração. Primeira figura de linguagem que nós acabamos de ver, aliteração, tá certo? Então, se eu perguntar para vocês lá na frente, em que consiste a aliteração, a figura de linguagem de aliteração? Repetição de consoantes, repetição de sons consonantais, né? De sons de consoantes dentro de frases, de textos, de músicas, de poemas, ok? Fácil? Tranquilo, né? Muito, muito fácil. Não tem por que não aprender. Lembrem, não quero ninguém decorando nada aqui não, tá, gente? Nem decorando o nome de figura. Não, quero vocês aprendendo mesmo, de verdade.
E agora, amiga da aliteração, nós temos a assonância. Gente, a aliteração, repetição de sons o quê? De consoantes. É isso? A mesma consoante sendo repetida várias vezes? Pronto. A assonância, a repetição, é a repetição de sons de vogais, tá? Na oração, no texto. Então, a repetição de sons idênticos, vocálicos idênticos, de sons de vogais idênticas, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí o texto do Manuel Bandeira, o poema do Manuel Bandeira, A Onda. E ele diz o seguinte: a onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda. Tá? Então, se vocês percebem, eu tenho a presença repetitiva aí dos sons vocálicos, do A, do O, não é isso? Tem também a presença da aliteração? Tem. Tem o D, a repetição da consoante D, não é isso? Então, assim, a assonância é a repetição dos sons vocálicos idênticos, que são os sons das vogais. No caso aí, o A, o O, não é isso? Ao lado, vocês têm um trecho de uma música de Caetano Veloso que diz assim: sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. E aí, gente, tem dificuldade em identificar a repetição do som vocálico? Não. Que som seria esse? O A, né? Em mulato, nato, lato, democrático, litoral, né? A repetição do som vocálico A. Tá certo? Alguma dúvida? Não, né? Muito simples. Próxima figura de linguagem se chama anáfora. Anáfora, professora, eu não vou decorar esses nomes, nem eu quero que vocês decorem, de forma alguma, tá? Quero que vocês aprendam com calma, tranquilamente, tá certo? Fiquem tranquilos, vocês vão aprender e vão começar a ver figuras de linguagem em todos os lugares, porque elas estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Anáfora consiste na repetição de palavras no início de cada frase, de cada verso. Olha que coisa mais fácil. É quando eu tenho, por exemplo, um poema e vários versos desse poema começam da mesma forma, né? São as mesmas palavras são repetidas no início desses versos. Peguem esse poema aí de Manuel Bandeira, A Estrela. Aí ele diz o seguinte: vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Lindo, né? Então, onde aparece a anáfora? Como eu identifico a anáfora? Quais são as palavras que se repetem no início do poema, no início dos versos? Vi uma estrela. Primeiro verso do poema. Vi uma estrela. Segundo verso. Vi uma estrela. Terceiro verso, né? Era uma estrela. Primeiro, na outra estrofe. Era uma estrela. No outro verso da segunda estrofe. Era uma estrela. Terceiro verso da seguinte estrofe, né? Da terceira estrofe. Da segunda estrofe, terceiro verso, desculpa. Então, se você pode perceber, a repetição, ela está clara, né? Vi uma estrela se repete 3 vezes. Era uma estrela se repete em 3 versos, tá? Então, isso se chama, essa figura de linguagem que acontece, onde acontece a repetição, né? No início de cada palavra, de cada verso, de cada frase, de certas palavras, a gente chama de anáfora. Anáfora. Nada mais é do que a repetição de palavras no início de cada frase, de cada verso, certo? E aí nós temos um outro exemplo, que são versos de uma música de Chico César, que diz assim: quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Qual a palavra que se repete? No início
dos versos de Chico César? O quando. Quando. Repete 4 vezes em 4 versos distintos. Não é isso? No início de 4 versos. Presença da anáfora, né? Difícil? Não. Muito simples de se reconhecer uma anáfora. Tá certo, gente? Vamos lá. Antítese. E não é antitese, como eu escuto por aí, tá? Antítese. Olha o acento no i, gente. Olha a sílaba tônica. Que é sílaba tônica, professora? Alguém perguntou. Não, gente. Não, eu não vou, eu me recuso. Gente, sílaba tônica, a sílaba, né, que é mais forte que a gente costuma dizer, né, o som dela é mais vibrante, é mais alto. Então, nada de dizer que não sabe o que é uma sílaba tônica, por favor, tá? Então, vamos lá. Antítese. O que seria antítese? Gente, a palavra antítese, a figura antítese, consiste na ocorrência de termos opostos na oração, no verso. Professor, o que são termos opostos? São termos contrários, tá? Contrários. Esses termos aparecem dentro da frase, aparecem dentro da oração, aparecem dentro dos versos, tá certo? E olhem os exemplos que nós temos aí. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Quais são os termos opostos? Os termos contrários. Som e silêncio, né? Som e silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. E aí? Luz, escuridão, né? São termos opostos, contrários, palavras contrárias, tá? A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. E aí? Dia, qual é o contrário de dia? Noite. Qual é o contrário de não? Sim, né? Isso aí são trechos, são versos de uma música de Lulu Santos e Nelson Mota, né? Então, nesses versos aí, eu tenho a presença, tá, gente? Eu tenho a presença de várias palavras opostas, várias palavras contrárias, né? Som, silêncio, luz, escuridão, tá? Dia, noite, não, sim, certo? Então, isso é antítese. A essa figura de linguagem, que consiste na ocorrência de termos contrários, a gente dá o nome de antítese, certo? Ao lado, vocês têm: é preciso salgar os pés para adoçar a alma, né? Necessário pisar lá na água salgada do mar, né? E a praia, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Quais são as palavras opostas nessa imagem? Salgar e adoçar. Salgar vem de quê? De sal. Adoçar vem de quê? De açúcar. Então, são palavras contrárias. Presença da antítese, tá? Salgar e adoçar. E aí nós temos várias outras antíteses, né? Palavras contrárias: grande e pequeno, morte e vida, né? Alto, baixo, dependendo da forma como elas se apresentam nos textos, nos versos, na oração. Elas precisam estar opostas, contrárias, certo? Seguindo. Comparação. Efetua uma comparação através de um conectivo, normalmente em uma conjunção comparativa. Professora, o que é isso? Gente, comparação. Quando é que ocorre a comparação? Eu comparo duas coisas, tá? Mas para essa comparação acontecer, eu utilizo de um conectivo, de uma conjunção. Por exemplo, nesse anúncio que nós temos aí, vocês têm delicado como uma pétala. Um anúncio de uma loja de roupas, né? De vestidos, de tecido, enfim. Delicado com uma pétala. Então, o que ele está comparando? A delicadeza desse vestido, desse tecido, né? Dessa marca, com uma pétala de flor. Com uma pétala de flor. E a comparação, percebam, tem um conectivo. Professora, qual é o conectivo? O como. Na comparação, precisa ter o conectivo, tá? Se não for o como, vão ser outros.
Tudo bem? Então, está comparando aí o estilo, o vestido, o tecido, enfim, com a pétala de uma flor. Delicado como a pétala de uma flor, certo? Uma comparação. Mas outros exemplos. Nesse primeiro de Alberto Caeiro, nesses versos de Alberto Caeiro. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Olha o como, a conjunção, né, comparativa. O que se compara nesse primeiro verso? A chuva com as lágrimas de um céu entristecido. Ou seja, a semelhança que existia entre a chuva que estava caindo, né, com as lágrimas de um céu entristecido por algum motivo. Então, a chuva caía como lágrimas. Eu comparo a chuva que cai a lágrimas de um céu entristecido, certo? E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Gente, os poetas, né, são comparados a quê? Quando estão trabalhando nos seus versos? A carpinteiro nas tábuas. Então, está comparando o poeta ao carpinteiro, como um carpinteiro. O poeta trabalhando, escrevendo seus versos, é semelhante a um carpinteiro trabalhando em suas tábuas, construindo. Carpinteiro, o que um carpinteiro faz? Constrói móveis de madeira, né? Então, ele fez essa comparação. O poeta, quando está escrevendo seus versos, é semelhante, né? É comparado a um carpinteiro quando está trabalhando em suas tábuas, certo? Então vamos lá. A comparação relaciona termos diferentes por meio de conectivos. Não precisa ser necessariamente só o como, não, tá? Como, feito, tal qual, assim, igual. Então eu poderia dizer: poeta trabalha igual ao carpinteiro nas tábuas, né? O poeta trabalha feito um carpinteiro nas tábuas. Seria uma comparação da mesma forma, ok? Destaca a semelhança entre os elementos. A comparação ela faz isso. Ela mostra o que os elementos têm em comum, né? Por meio da comparação. Atribui a um dos elementos características do outro, né? Então, o poeta tem as características de um carpinteiro, ok? Exemplo. Você é como um raio de sol iluminando minha vida. Está comparando você, daí, tá? Com um raio de sol que ilumina a vida de determinada pessoa, né? Então, está comparando uma pessoa a um raio de sol. Um raio de sol é uma coisa maravilhosa, né? É vida, é luz, é energia, tá? Então, significa dizer que você é vida, que você é luz, que você é energia, que você irradia, né? Luz. Uma ótima comparação. Pode até parecer meio brega para alguns, mas eu particularmente acho uma ótima comparação. Tudo bem? Passando. Eufemismo. Lá vem a professora com mais palavras complexas. Gente, é só uma questão de costume, tá, José Mateus? É só uma questão de costume, não precisa se desesperar, certo? Vinícius, Maria Eduarda, nem se preocupem. Marcelo, essas palavras vocês vão aprender facilmente. Estudo. Nada que o estudo não resolva, tá? Então vamos lá. Eufemismo. Professora, o que é eufemismo? Eufemismo. Gente, eufemismo consiste no emprego de termos mais a menos para suavizar alguma coisa. Uma expressão, por exemplo. Você quer dizer uma coisa, mas você não quer ser tão duro, tão radical nas suas palavras. Então, o que é que você faz? Você tenta suavizar aquela expressão, né? Para que a pessoa não se espante. Não, vou dizer de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. Então, o que é que eu faço? Utilizo da figura de linguagem denominada eufemismo, certo? Então, olha essa imagem que nós temos. O que essa moça diz? Né? Olha, bocarra dela imensa, aquela coisa, né? Chega a estar... Essa daí se daria muito mal em termos de pandemia. Se vocês estão percebendo, olha as gotículas
saliva pulando da boca, né? Essa dona aí tá toda errada. Então vamos lá. O que que ela diz? Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Fofoqueira não. Então, ela não quer ser chamada de fofoqueira, né? Olha o que ela se considera, uma produtora de biografias. Biografias, escrever sobre a vida de alguém. Só que no caso dela é biografia oral. Ela fala da vida de alguém e são biografias não autorizadas. Significa dizer que ela fala da vida dos outros e as pessoas não autorizaram. A chamada fofoqueira, né? Conhecem gente fofoqueira? Conheço não. Ninguém. Deus, nenhuma pessoa fofoqueira eu conheço. E aí, vocês conhecem? No prédio de vocês tem, na rua, no bairro? Não me contem, não quero saber dessas coisas não, tá? Então, o que é que ela diz? Fofoqueira não, querida. Eu sou uma produtora de biografias orais não autorizadas, né? Traduzindo, eu falo da vida do povo sem autorização. A chamada fofoqueira, certo? Outros exemplos. Você é desprovido de beleza. É desprovido de beleza significa dizer o quê? Que a pessoa é o quê? Feia, né? Para não chamar a pessoa de feia, a pessoa olha para outra e diz: Você é desprovida de beleza. Que judiação, né, gente? Eu nem vou falar nada, mas tem um povo, sabe, que bota umas fotos nas redes sociais. Ah, gente, eu vou falar, não me seguro, não. Tem uma galerinha que põe umas fotos aí nas redes sociais e não dá uma arrumada, né, gente, na foto. Parece assim que pega o cabo do celular e descarrega assim nas redes sociais. Aí saem umas fotos meio estranhas, digamos assim. Não tem nada a ver com isso, cada um posta o que quer. E aí aparecem aqueles comentários: linda, lindo. Eu fico olhando assim, eu digo: tô sabendo. Conhecem alguém assim? Vocês fazem isso, né? Tá certo. Vamos lá para o segundo exemplo. Você faltou com a verdade. Para não dizer que a pessoa é mentirosa, né? Para não dizer você é um mentiroso. A pessoa suavizou e disse: Você faltou com a verdade. Mais elegante, né, gente? Ele virou uma estrelinha. No sentido de ele morreu. Para não dizer assim, geralmente se diz para criança, né? Ele virou uma estrelinha, né? Para não chocar a criança, não é isso? Para não chocar, para não entristecer mais ainda. Então a pessoa suaviza e diz, ao invés de dizer ele morreu, diz ele virou uma estrelinha, ok? Eufemismo é um recurso estilístico que consiste em suavizar uma ideia desagradável ou grosseira, tá, gente? Por meio de uma expressão agradável. Sempre sejamos agradáveis com o outro, né? A gente se coloca no lugar do outro, que a gente vai fazer isso de olhos fechados, né? Vamos ser agradáveis de olhos fechados. Seguindo. Catacrese. Não, professora, essa eu não vou aprender. Vai. Nem se preocupe. Vai. Eu acho tão bonito catacrese. Catacrese parece nome de quê? Catacrese. Sei não, professora, do que é que parece. Não, gente, não me diga que é nome de remédio, nome de doença que não tem nada a ver. Chega. Né? Vocês conseguem. Catacrese é uma figura de linguagem. E a gente utiliza tanto, mais tanto, que vocês não vão acreditar em que consiste a catacrese. Gente, a catacrese, ela ocorre quando eu vou utilizar um termo e eu não tenho essa palavra específica para falar. Então, eu acabo pegando o outro emprestado, porque eu acho que tem uma relação de semelhança na definição dos dois. Como assim, professora? Simples. Peguem esse exemplo aí embaixo. Asa da xícara. Eu tenho duas xícaras aí, né? Asa da xícara, a gente segura, né? Para beber café, beber leite, o que quer que seja. Asa da xícara. Gente, essa daí tem até o formatozinho de uma asa. As outras são normais. Xícara tem asa? Não. Mas a gente não tinha
um outro termo específico para essa parte da xícara. Então, convencionou-se chamar de asa, asa da xícara, né? Então, por empréstimo, a gente pegou emprestado o asa, né? A asa, a palavra asa, que vem dos pássaros, enfim, né? Achamos que seriam semelhantes, essa palavra seria semelhante, né? A essa parte da xícara, acabamos usando e ficou. Tá certo? Então, asa da xícara. Asa da xícara é um exemplo de catacrese. Eu não tenho outro termo para chamar essa parte da xícara. Então, eu vou chamar de asa, ok? E aí nós temos outros exemplos. O bico do bolo estava sujo. Bico. Eu não tenho outra palavra para falar sobre aquele espaçozinho do bolo por onde sai o leite, o café, né? Aquela pontinha. Então, eu chamo de bico. A batata da minha perna ficou dolorida após os exercícios. Batata da perna. É a panturrilha, tá, gente? Não, a professora de educação física já sabe. A batata. Muita gente chama de batata da perna. Eu chamo de batata da perna, né? Então, batata da perna. Convencionou se chamar assim, né? No sentido, como é que eu posso dizer? No dia a dia, linguagem informal, batata da perna. E ficou, certo? Ela sentiu uma dor no pé da barriga. Gente, pé da barriga. Qual é a região do pé da barriga? Alguém sabe? Essa região bem abaixo, né? Abaixo do umbigo. Baixo ventre, né? Como se diz. Então, pé da barriga. Nós não tínhamos ainda que tivéssemos outro nome para colocar, principalmente o pessoal da área de saúde e tudo mais, mas no popular convencionou-se chamar de pé da barriga, certo? O café queimou o céu da minha boca. O céu da boca, né? Pessoal, a gente sabe que o céu da boca se chama, né, palato, mas convencionou-se chamar de céu da boca. E eu acredito que vocês conheçam como céu da boca, né? Então, aí nós temos vários exemplos de catacrese. São palavras que a gente pede emprestado para utilizar, porque a gente não tem outras, né, que nos sirvam, tá? Então, a gente pega essas palavras emprestadas, certo? Então, olha o exemplo aí no sapato. As mulheres adoram sapatos de bico fino. Será por quê que eu acho que deveria chamar esse sapato de bico fino? A semelhança com o bico de um pássaro? Exatamente. Né? Se você percebe aí esse escarpão, o sapato se chama escarpão, ele tem a ponta bem fininha, que é semelhante ao bico de um pássaro. Né? Então, presença da catacrese. Alguma dúvida? Não, é simples, né? Vamos lá. Metáfora. Acho que metáfora é uma das figuras mais conhecidas, né? Por vocês. Gente, a metáfora, ela é muito parecida com a comparação. Na verdade, é uma espécie de comparação. Qual é a diferença entre a metáfora e a comparação? A comparação, eu tenho as conjunções. Eu tenho os comparativos, como, feito, tal qual, assim, igual. A metáfora eu não tenho, né? Eu comparo de forma direta, eu não uso as conjunções, tá certo? Então vamos lá. Sistema penitenciário brasileiro. Olha a imagem. E aí, quem pode me dizer como acontece essa metáfora? A que o sistema brasileiro, penitenciário brasileiro é comparado? A uma panela de pressão cheia, prestes a quê? A explodir. Não é isso? Uma panela de pressão cheia, prestes a explodir. Mesma coisa do sistema prisional brasileiro penitenciário. São locais cheios, prestes a explodir também, infelizmente. Então, vocês percebam que aí eu tenho o não verbal, a imagem, e o verbal, sistema penitenciário brasileiro. Ele fez uma comparação, uma metáfora. Nós não temos a presença de nenhum conectivo, como, feito, tal qual, assim, né? De forma direta. Isso é uma metáfora. A semelhança existente entre o sistema penitenciário brasileiro e
uma panela de pressão fechada, cheia, ok? Seguindo, nessa tirinha nós temos: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Será que não tem réu mesmo? Né? Então, a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. O que vocês interpretam dessa tirinha? A internet é uma maravilha, né? A gente sabe disso. Não é nenhuma novidade. Hoje a gente não consegue nem pensar passar um dia sem internet. Parece que falta o essencial, né? O essencial. Chegamos a esse ponto, né, da internet ela dominar muito a nossa vida. Parece que a gente fica sem nada quando está sem acesso à internet. Para muitas pessoas é assim. Então, a internet, gente, também tem o seu lado negativo. A internet virou um tribunal. E muita gente se acha, se vê na condição de juiz. E o que é que um juiz faz? Julga, condena ou absolve, né? Então, muitas vezes as pessoas agem sem pensar, condenam os outros sem pensar, né? Pune os outros sem pensar, julga os outros sem pensar. Então, ele diz que a internet é um tribunal, e um tribunal faz isso, né? Num tribunal se julga, se pune, se condena, se absolve, né? Então, a internet virou isso. As pessoas perderam o limite, né? Perderam o respeito. Elas julgam sem conhecer a outra pessoa, né? Elas condenam a pessoa sem conhecer, né? Muitos fazem isso e isso não é certo, tá, gente? Então, internet a metáfora aí é da internet ser um tribunal. Então, a internet é um tribunal. Metáfora. Se eu dissesse a internet é como um tribunal, seria comparação, porque eu tenho a presença do como, tá certo? Não tenho como, eu tenho uma comparação direta. A internet é um tribunal, portanto, eu tenho uma metáfora. Se tivesse a internet é como um tribunal, seria uma comparação, ok? Seguindo. Outra figura de linguagem que vocês utilizam muito é a chamada hipérbole. Não é nada de hiperbole não, viu, que eu escutei daqui. Escutei não, gente, eu tô brincando, eu sei que vocês viram um acento bem bonitinho aí no E. Hipérbole, hipérbole. Pronunciem comigo, por favor, hipérbole, tá certo? Professor, o que é hipérbole? Gente, hipérbole é exagero. É quando eu quero enfatizar algo e eu exagero demais. Algumas pessoas dizem que eu sou meio hiperbólica, eu sou meio exagerada. Eu não acho isso, não. Vocês acham? Né? Eu não acho que eu seja exagerada. Alguém aqui é exagerado? Me contem. Gabriel, Guilherme, vocês são exagerados? Yasmin, você é exagerada, Yasmin? Maria Eduarda, Maria Clara. Ah, Maria Clara, você deixou um comentário no vídeo dizendo que gosta de fazer história em quadrinhos. Foi isso? Gostei muito de saber, viu? A gente vai precisar dos seus talentos. Vamos lá. Hipérbole é o exagero, a ênfase em alguma coisa, tá? Exemplo. Pesquei uma traíra do tamanho do mundo. Traíra, vocês sabem o que é? Peixe. Pesquei uma traíra do tamanho do mundo. Olha o exagero. Alguém consegue imaginar aqui uma traíra, um peixe do tamanho do mundo? Não. O que a pessoa quer dizer quando ela diz pesquei uma traíra do tamanho do mundo? Um peixe muito grande, né? E aí ela usou essa hipérbole, né? Que é esse exagero do tamanho do mundo, ok? Vive nadando em dinheiro. Olha aí. Óculos de mergulho, touca de banho, roupa de banho e nadando em quê? Nas verdinhas. Dólares, dinheiro, né? Vive nadando em dinheiro. Isso é uma hipérbole, é exagero. Não se nada em dinheiro, né? As pessoas têm dinheiro, uns muito dinheiro, outros pouco. Mas viver nadando assim como a imagem,
mais complicado, né? Muitas pessoas têm essa possibilidade, mas ninguém nada em dinheiro, vive literalmente nadando, né? Então, isso é um exagero, tá certo? Um exagero. Aí é sentido conotativo, apesar da imagem mostra o sentido denotativo real, nadando em dinheiro, né? Seguindo, outro exemplo de hipérbole. Vocês têm aí, isso é um anúncio publicitário, tá? Tentando vender o quê? Uma marca de facas. E aí ele pega uma cenoura, coloca em cima de uma tábua e vai cortar a cenoura, mas a faca é tão boa, tão afiada, tão potente, tão maravilhosa, tão perfeita, que faz o quê? Corta a tábua também. Pensem numa fábrica, numa faca potente essa, né? Então, olha o exagero. Presença da hipérbole aí, né? Exagero demais. A faca corta a cenoura e corta a tábua também, né? Qual o objetivo aí do exagero, da hipérbole, do uso da hipérbole? Fazer com que você adquira a faca, porque a faca é muito boa, corta até a tábua de carne. Eu que não queria uma faca que cortasse além da carne, a tábua da carne seria um prejuízo, né? Enfim, sigamos. Ironia. Essa é fácil, né, gente? Galerinha sabe usar demais a ironia. Em tempos de internet, a ironia reina absoluta. Então vamos lá. Recurso utilizado quando se diz o contrário daquilo que a gente quer dizer. E todo mundo sabe disso, né? A gente diz uma coisa, mas na verdade a gente está querendo dizer totalmente o contrário. Eu conheço tanta gente irônica. Vocês conhecem, né? Conheço muitas pessoas irônicas, muito. A ironia, se você souber usar a ironia não vai fazer mal a ninguém, tá? Agora tem que ter cuidado no uso para não desrespeitar, magoar o outro, certo? Então vamos para a nossa tirinha. Nossa, você pescou todos? Não. Alguns são peixes suicidas e se atiraram dentro do meu balde. E aí? Irônico, né, gente? O menino fez uma pergunta que, para o que pescou, parecia óbvio demais, então ele responde de forma irônica, né? Não, alguns peixes são suicidas e se atiraram dentro do meu balde. Podia ter dito pesquei, pesquei todos, mas ele foi irônico, né? Foi irônico, meio que impaciente, sem paciência e acabou dando uma resposta, tá? Então, lembrem-se, cuidado com a ironia, para não magoar as pessoas. Se você souber utilizá-la, ela é uma riquíssima figura de linguagem. Mas se não souber, você pode magoar muita gente. Tá certo? Seguindo. Olha mais outro exemplo. Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. A gente costuma usar essa, né? Fala mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. Significa o quê? Que a pessoa está gritando, né? A pessoa não está sendo educada. Aí você, ironicamente, diz: fale mais alto. Lá da esquina ainda não está dando para te ouvir, não. Quem é que fala assim, hein, gente? Vocês já usaram essa frase com alguém? Eu confesso para vocês que eu já. E também já usaram comigo, tá? Então, vamos maneirar no tom de voz, né? Porque senão a gente vai acabar comprando briga. E a gente não quer isso. Na imagem ao lado, vocês têm. Olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. Para não dizer o contrário, né, gente? Significa dizer que a pessoa está muito atrasada. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado, né? Mesma coisa quando vocês chegam. Digamos que vocês chegam em sala de aula um pouco atrasado. A 13h15, por exemplo. E aí você diz boa tarde. E aí alguém responde boa noite. Né? A pessoa usou da ironia. Significa dizer o quê? Que você está atrasado. Né? Bom dia. Aí o outro vai dizer boa tarde. Né? Significa dizer que você chegou muito atrasado. Então a pessoa utilizou o quê? Da ironia. Certo? A ironia é muito simples, né? Saibam usá-la. E por fim, nossas referências.
Lembrando, essa foi a primeira parte das figuras de linguagem. Eu dividi para não ficar tão cansativo, para não ficar tão exaustivo e para que dê tempo vocês aprenderem os nomes, tá certo? Então, hoje nós trabalhamos com a literação, com a assonância, com a anáfora, com a hipérbole, metáfora, comparação, ironia, eufemismo, certo? Descansem um pouquinho, fechem os slides, né? Fechem o vídeo, descansem um pouquinho e retornem mais tarde. Vocês vão ver que vocês realmente aprenderam e vão se lembrar dos nomes das figuras sem muita dificuldade, tá certo? Eu confio muito em vocês. Estudem, gente, bastante em casa. Lembrem-se, nós vamos retornar, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai retornar e vocês vão me mostrar que vocês realmente aprenderam esses conteúdos que estão sendo passados de forma remota, nas aulas remotas, nas aulas gravadas, tá certo? E eu quero que tudo isso que eu estou passando para vocês agora, não só eu como os demais professores, seja levado muito a sério por vocês, tá certo? Prestem atenção, os professores estão trabalhando e trabalhando muito. Olha, só para você ter uma ideia, quando eu preparo uma aula essa aula ela se dá em 3 momentos de preparação. Eu tenho que primeiro preparar a aula em si, preparar os slides, pesquisar imagens, pesquisar o conteúdo. Depois eu preciso sentar para gravar essa aula. Posteriormente, numa terceira etapa, eu preciso assistir a essa aula para ver se tem algum problema, tá? E se tiver problema, ou eu regravo ou eu edito. Então, assim, gente, a gente faz tudo com muito carinho, mas é muito trabalhoso. Então, a gente quer que vocês valorizem, que vocês continuem estudando, tá certo? Que mais cedo ou mais tarde a gente vai sair de tudo isso e vamos tentar retomar a nossa vida, entre aspas, normal, ok? Então, fiquem bem, não saiam de casa por enquanto, já sabem, né? Se saírem, máscara e com cuidado, ok? Beijo, tchau!